Toda vez que a gente clica num link, assiste um vídeo ou manda uma mensagem, uma jornada física impressionante acontece nos bastidores. Vamos desvendar o caminho que a internet realmente percorre para chegar até as nossas telas. Pode acreditar, uma viagem que começa muito, mas muito antes de um simples clique. A gente costuma falar da internet como se fosse uma nuvem, né? Algo mágico, etéreo, sem fio. Mas e se a maior parte dela for, na verdade, uma gigantesca rede física e bem real? É isso aí, a gente vai seguir o caminho que os dados percorrem de verdade para chegar até cada um de nós. Então, esse aqui é o nosso mapa. A jornada começa no cérebro de toda a operação, o centro de controle. De lá a gente vai descobrir a mágica da fibra ótica, entender por que ela simplesmente revolucionou tudo, seguir o trajeto físico dela pela cidade e, por fim, chegar na conexão final, dentro de casa. Vamos lá? Bom, nossa primeira parada é aqui, o centro nervoso da internet, o lugar onde tudo, absolutamente tudo, começa. Pensa numa sala de controle da NASA, sabe? Aquelas cheias de telas, gráficos e engenheiros super concentrados. É basicamente isso, só que em vez de monitorar foguetes, eles gerenciam o fluxo de dados para milhões de pessoas. Eles ficam de olho em tudo, desde cabos submarinos até um probleminha que pode estar acontecendo lá no seu bairro. E só para a gente ter uma ideia da escala disso, o equipamento que fica em uma única sala como essa tem capacidade para atender, sozinho, 330 mil clientes. É como se a conexão de uma cidade inteira fosse gerenciada a partir de um único lugar. A dimensão disso é realmente impressionante. E o que move tudo isso? Servidores. Muita gente já ouviu essa palavra, mas talvez nunca tenha visto um de perto. Pensa nele como um computador superpotente, sem tela, sem teclado, focado 100% em gerenciar a rede. Centenas deles ficam trabalhando em salas geladíssimas para não superaquecer, enquanto processam um volume absurdo de informações. Ok, agora que a gente já viu o centro de comando, vamos conhecer a verdadeira estrela dessa história toda, a fibra ótica. É ela que tornou possível a internet de alta velocidade que a gente conhece hoje. Mas afinal, o que é essa tal de fibra ótica? Bom, é literalmente um fio de vidro finíssimo, mais fino que um fio de cabelo. E dentro dele, a informação viaja como pulsos de luz numa velocidade incrível. E o mais impressionante, um único cabo desses, fininho, pode levar a internet para mais de 9.000 residências. É muita coisa. E aqui vem a parte que é talvez a mais incrível. A velocidade da fibra é, em teoria, ilimitada. Isso mesmo, ilimitada. O que limita a velocidade hoje não é o cabo de vidro em si, mas os aparelhos que estão nas pontas. Isso significa que o mesmo cabo que está passando no poste da rua hoje, no futuro, vai poder entregar velocidades que a gente nem imagina. É só trocar os equipamentos. Mas para a gente entender por que a fibra é tão revolucionária, a gente precisa comparar com o que existia antes, né? Os antigos e conhecidos fios de cobre. E olha, a diferença é gritante. O cabo de cobre sofria muito com interferência elétrica. Um raio que caísse perto, por exemplo, podia bagunçar o sinal. A fibra, como usa a luz, é totalmente imune a isso. Outra coisa, no cobre, o sinal ia enfraquecendo com a distância. Na fibra, ele chega no destino praticamente sem nenhuma perda. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Uma conexão muito, mas muito mais rápida e estável. Pensa numa casa hoje em dia. Tem gente assistindo streaming, gente jogando online, gente em chamada de vídeo, tudo ao mesmo tempo. É a robustez da fibra que permite que tudo isso aconteça sem ficar travando. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o caminho físico desse cabo, saindo lá do data center e viajando pelas ruas da cidade até chegar pertinho da gente. O caminho é bem interessante. O cabo sai do data center, desce para galerias subterrâneas, debaixo da rua mesmo, naqueles bueiros que a gente vê por aí. Depois ele sobe para os postes ou continua em dutos até chegar numa caixa de distribuição ali no bairro. E aqui tem um benefício que é crucial. Só o ponto de partida lá no centro e o de chegada na nossa casa precisam de energia elétrica. Todo o caminho no meio do trajeto é passivo, não usa energia. Isso é fundamental porque significa que se tiver um apagão em alguma parte da cidade, a conexão não é afetada. O sinal de luz continua passando. Só que essa tecnologia é bem delicada. Se um cabo de fibra ótica for dobrado com muita força de forma muito acentuada, a luz simplesmente para de passar por ele. É por isso que dentro daquelas caixas de emenda que a gente vê nos postes, os cabos são cuidadosamente enrolados em grandes voltas, sabe? É para respeitar uma curvatura mínima e garantir que o sinal continue fluindo sem problema. E pronto, chegamos à última etapa da nossa jornada, a conexão final. O momento em que a internet finalmente entra em casa. Num prédio, por exemplo,
Chega um único cabo principal de fibra numa caixa de distribuição. Lá dentro, o sinal de luz é dividido, como se fosse um prisma, para atender até 24 apartamentos diferentes. E um detalhe fascinante, a luz que passa ali é ultravioleta, ou seja, é invisível ao olho nu. É por isso que sempre tem avisos para nunca olhar diretamente para a ponta do cabo. A partir do momento que esse cabo entra em casa, a responsabilidade de cuidar dele passa a ser nossa. Por isso, alguns cuidados são essenciais. Primeiro, não dobrar ou pisar no cabo. Segundo, proteger de animais de estimação que podem roer. E o mais importante, nunca, jamais, cortar o cabo. Não dá para consertar com fita isolante. A gente tem que lembrar, é vidro. Mas olha, aqui tem um ponto crucial. De nada adianta ter uma autoestrada de dados chegando em casa se os nossos aparelhos usam uma estradinha de terra. Para aproveitar 100% da velocidade da fibra, os roteadores dos dispositivos, como celular e computador, também precisam ser modernos. Um aparelho antigo, limitado à rede Wi-Fi 2.4 GHz, vira um gargalo. Para velocidade máxima, o ideal são equipamentos compatíveis com Wi-Fi 5 GHz e portas de rede gigabit. E é isso. Do centro de controle até a tela do celular, é uma jornada física impressionante por trás de cada clique. Agora que a gente conhece todo esse caminho, a pergunta que fica é: para onde a próxima conexão vai nos levar?